Olá, pessoal! Vamos fazer então uma breve revisão sobre os conceitos de derivada, que é um conteúdo bastante importante dentro da disciplina de cálculo. Então, eu trouxe aqui umas lâminas que eu fiz aqui para vocês, tentar tirar suas dúvidas, né, a respeito desse conceito. Lembrando que eu estou à disposição de vocês sempre pelo Moodle, né, para que vocês entrem em contato comigo. Qualquer dúvida de conteúdos de matemática, mesmo sendo ensino fundamental e médio, que às vezes ocorre alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo pelos fóruns, pelo chat, para que eu consiga auxiliar vocês, tá? Não deixe com a dúvida, assim, por muito tempo. Então, o primeiro conceito, né, item importante nos conceitos sobre derivada é a própria representação. Uma representação nova, né, que a gente não utiliza lá no ensino médio, mas que é de suma importância para o entendimento, então, das próximas aulas. Eu tenho aqui 4 representações que são bem utilizadas. No caso aqui, a primeira a gente chama de f', a segunda eu tenho d de f dx, ou eu posso representar df dx dessa maneira, sem o colchete, ou dxf. A derivada como um todo, né, no caso, a representação, pode ser colocada como f' dx, f' de x, ou d de f de x dx, ou dessa forma também, ou dessa forma também, certo? Essa lâmina já estava presente no PowerPoint que o professor disponibilizou para vocês, tá? Essa lâmina é extremamente importante, esse slide, porque dá um resumo de toda a matéria que a gente vai trabalhar sobre derivadas, com as regras, né, de derivação e as regras operacionais. Então, o que o professor fez? Fez a representação da regra operacional na primeira coluna, na segunda coluna explicou efetivamente a regra em português, digamos assim, né? Então, ali, quando eu tenho uma constante multiplicada por uma função, essa constante ela vai ficar na frente, né, como um coeficiente, e eu derivo a função correspondente. O segundo, ali eu tenho a derivada, o símbolo que a gente viu no primeiro slide, a soma de duas funções. Então, eu posso fazer a derivada da primeira função mais a derivada da segunda. Então, nada mais é que a derivada da soma é a soma das suas derivadas. Isso funciona tanto para a soma como para a subtração. Reparem que é igual, só tem o sinal de menos trocando, tá? Quando eu tenho o produto e o quociente, não é tão simples assim. Tem que ter bastante cuidado. A regra do produto diz o quê? Derivada da primeira função, no caso ali a f', a f, vai ficar f', vezes a segunda função simplesmente copiada, mais a derivada da segunda, vezes a derivada da primeira copiada. A do quociente tem também uma divisão aqui como na aplicação. Então, eu tenho a derivada da de cima, do numerador, vezes a derivada do denominador, menos a derivada do denominador, vezes a do numerador simplesmente copiada. E embaixo, no denominador, eu vou pegar a segunda, que é essa daqui, e elevar ao quadrado. Essas duas aqui de baixo, né, que entram aqui em azul, elas são bastante importantes, muito utilizadas. Derivada, que é uma regra, então, da derivação. Derivada de uma constante é zero, né? E derivada, então, da potência, quando for x na n, esse n pode ser 1, 2, 3, 4, ou negativo também, né? Esse n vem para frente multiplicando, vezes x, e diminui 1 grau do expoente, tá? Então, isso aqui tem que estar bem presente na hora de resolver os exercícios. Aqui eu trouxe exemplos para a gente aplicar aqueles conceitos, então, né, as regras de derivação. 3x ao quadrado. Então, é uma função simples, né? Eu tenho ali uma potência, tenho um coeficiente. Posso colocar derivada dessa função com relação a x. Isso aqui embaixo só serve para dizer que com relação a quem? A x que a gente está falando. Então, o 2 vem para frente multiplicando, como diz a regra, fica 6x. Quando eu tenho vários termos sendo adicionados, eu posso fazer a derivada da primeira função, do primeiro termo, do segundo termo, do terceiro termo, separadamente. Então, derivada de x na quarta é 4x3. Derivada de 12x é só o 12. E aqui eu deixei derivada de 6 é zero, só para a gente saber que derivada de uma constante é zero. Claro que a resposta final vai ficar 4x3 mais 12. Tranquilo? Aí, à medida que vocês vão praticando, vocês vão perceber que fica mais rápido já aplicar a regra, sem aparecer o d dx, tá? Não está errado, muito pelo contrário, é uma maneira mais simplificada de resolver.
Então, o 3 vem para frente multiplicando, fica 15, diminui 1 grau da potência, fica lá x ao quadrado. Tranquilo? A outra, 4x3 derivando vai ficar 12, que vem para frente o 3, 12x2. O 2 vem para frente ficando 6, para juntar com 3 ficando 6, 6x. E menos. O coeficiente de x aqui é de menos 1. Derivada então de menos x vai ficar menos 1. E derivada de 5 é 0, nem precisa aparecer. Tá? A do produto que é um pouquinho mais chatinha do quociente também. Né? Então, eu tenho ali uma multiplicação, produto entre dois parênteses. Tenho duas maneiras de fazer. Eu posso fazer as multiplicações aqui e depois simplificar. Tem que dar a mesma resposta. Né? Ou então, eu uso a regra do produto e depois simplifico. Então, se eu usar a regra do produto, eu vou fazer o quê? A derivada da primeira, que é 3x2 menos 1, tá aqui. Né? Copia a segunda, copia igualzinho. Mais, copia a primeira, igual, e deriva a segunda. Derivada de 2 é 0, e de menos x é menos 1. Fazendo as operações, eu chego nessa relação daqui. Quando eu falo as operações, é multiplicar esse. Distributivo é o nome dessa propriedade. Né? E aí, simplifico, resulta nessa resposta aqui. Se eu tiver uma divisão, eu tenho que usar a regra do quociente, que aqui é um pouquinho mais chatinha, porque tem o denominador para a gente trabalhar. Então, deriva a primeira, 10x, menos 10x mais 0, só que fica 10x, copia a segunda, menos, copia a primeira inteira e deriva a segunda. E pega esse 2x e eleva ao quadrado, ficando 4x2. Aqui está indicando que tem algumas operações intermediárias que vocês podem resolver, né? Simplificando o máximo que dá, vai ficar 5x2 mais 8 sobre 2x3, ok? As derivadas trigonométricas, elas são um pouquinho mais trabalhosas, né? Lembrando que o professor disponibilizou lá no módulo referente à trigonometria uma revisão de trigonometria básica do ensino médio, né? Porque a gente não sabe se vocês têm alguma dificuldade ali, o objetivo era sanar o ensino médio no início, o primeiro arquivo que ele disponibilizou, né? Para a gente conseguir lembrar de algumas propriedades, algumas relações da trigonometria que possam estar esquecidas eventualmente. A derivada de seno, então, é cosseno. E aqui eu trouxe dois exemplos envolvendo o seno para a gente trabalhar. Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos seno de x, derivada, então, de cada um dos termos. Derivada de x ao quadrado fica 2x, e derivada, então, de seno fica cosseno. Esse menos aqui continua o menos aqui. Então, ficou 2x menos cosseno de x. Quando eu tenho uma divisão, tenho um quociente, né, eu tenho que usar a derivada do quociente. Aqui eu agreguei a regra do quociente com a trigonometria. Né? Então, copia a primeira, deriva a segunda, menos copia a primeira, deriva a segunda. Dividido por a segunda, que é o denominador, ao quadrado. Fazendo as simplificações, eu chego, então, nessa relação. A derivada, então, de cosseno é menos seno. Aqui eu tenho um produto, uma multiplicação entre seno com cosseno. Então, eu vou copiar a primeira, derivar a segunda, mais copia a segunda, deriva a primeira. Né? Aí aqui eu posso fazer as multiplicações, ó, seno vezes seno dá seno ao quadrado de x, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Claro que a resposta poderia ficar menos seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x. Tanto faz, fica uma questão mais estética, né? A gente quer trabalhar nessa relação, mas não tem nada que impeça. Agora, do quociente, envolvendo trigonometria. Eu tenho lá, copia a segunda, no caso, deriva a primeira, menos copia a primeira, deriva a segunda. E aí, fazendo as operações, eu vou ter aqui, ó, esse vezes esse vezes esse, né? Menos, a mesma coisa ocorre aqui, ó. Fazendo as simplificações, eu vou ter 1 menos seno de x, porque eu posso simplificar. Se aqui em cima eu tenho 1 menos seno de x e aqui embaixo eu tenho 2, por causa da potência, eu posso simplificar e vai sobrar só um desses 1 menos seno de x no denominador. Regra da cadeia é um conteúdo que vai entrar na semana agora, tá? Então, para aproveitar o PowerPoint e o vídeo, já acrescentei. Então, eu tenho aqui 3x na 4 menos 6 na 100. Repare que quando eu tenho a regra da cadeia, depois que vocês olharem detalhadamente o material do próximo módulo, vocês vão ver que vai entrar uma nova letrinha, né? Uma nova representação, que é o tal do U. Né? O U podia ser qualquer outra letra, a gente evita usar o X, o Y, né? Que são letras que a gente usa para funções, e a gente usou o U então para representar. Quando é que eu vou perceber que isso aqui é a regra da cadeia?
Eu vou perceber porque é uma função composta, uma função dentro de outra função. Reparem que eu tenho 3x4 menos 6, depois de desenvolver, digamos, isso aqui, né, de perceber que isso aqui é uma função, aí eu vou levar na centésima potência. Então, é uma função dentro da outra função. A função de dentro é que a gente chama de u. Então, 3x na 4 menos 6, tá? Aí eu passo a ter esse aqui, então, como u elevado na 100. Já que eu chamei o u de 3x na 4 menos 6, eu posso, então, escrever o u na 100. Eu derivo o u normalmente, como se fosse usando a regra da derivação, que o 100 vem para frente multiplicando e diminui 1 grau da potência. Repare que os conteúdos eles são adicionados, né? Eu não posso esquecer aquilo que eu já aprendi sobre a regra de derivação. Tá? Aqui eu trouxe então a regra da cadeia para a gente lembrar. Tem df de dx com relação a x. Eu faço um produto de duas derivadas que são equivalentes a essa daqui, introduzindo o du no meio da forma. Então, passa a ser df du vezes du dx. Né? Então, usando a regra, eu vou pegar o df du, que eu já tenho aqui esperando, sem u na 99, vezes a derivada de u. Ah, mas a derivada de u eu sei fazer, porque eu já aprendi a regra de derivada, que diz o quê? Olha aqui, como é que eu faço a derivada desse u? O 4 vem para frente multiplicando, 12x3, derivada de menos 6 é zero. Então, eu vou acrescentar, colocar junto, então, usando a regra da cadeia, esse df du, que é o 100 u na 99, vezes a derivada da função de dentro, né, da função interna, que é 12x. Aí eu destroco, né? Tiro o u, que eu tinha definido como 3x4 menos 6, coloco de volta na posição. Reparem que ele ganhou um 99 lá em cima, vezes a derivada de u, que eu já fiz ali esperando, fica 12, aqui faltou um 3zinho, ó, 12x3, já coloco ali para vocês, tá? E é isso, pessoal. Espero que eu tenha acrescentado, né, algum conhecimento a mais para vocês. Lembrando, qualquer dúvida, vocês precisam entrar em contato comigo, tá? Qualquer material ali disponível, não se acanhe em perguntar. Se vocês acharem outros vídeos de outros professores, utilizem. É importante que vocês busquem informações e que vocês consigam sanar as dúvidas de vocês, ok? Então, tenham uma boa semana e qualquer coisa nos falamos aí pelo Moodle, tá? Tchau!